Sejam todos bem-vindos. Nesta tarde quente, o Paz em Jesus quer acolher a todos, mais uma vez de braços abertos. Agradecemos a presença de todos e também ao público, aos irmãos internautas que nos ouvem e nos assistem pelo site espiritismosul.org.br. Elevando nossos pensamentos e nossos sentimentos ao Pai, ao Mestre Jesus, aos bons espíritos que nos assistem, que nos amparam, que se fazem presentes nesta tarde, neste trabalho do bem. Queremos agradecer a oportunidade, Mestre, de estarmos todos aqui com saúde, finalizando mais um ano de clareza, um ano de possibilidades de trabalho no bem, um ano de enfrentarmos nossas provas, nossas expiações, nossas dificuldades, com coragem, com fé e com tranquilidade. Queremos também pedir-te por todos que não podem estar aqui nesse momento, por qualquer motivo que seja. Pedir por aqueles que sofrem no espírito e na carne, que estejam agora internados, presos em manicômios, em penitenciárias, presos nas suas ilusões terrenas, no materialismo, no sofrimento. Pedir pelos irmãos desencarnados que necessitem de oração, de prece e de amparo. Que a tua luz, Divino Mestre, chegue a todos nós. E em teu nome, ó Pai, em teu nome, Jesus, da corrente espiritual desta casa, erigida por Bezerra de Menezes, queremos dar por aberta a exposição da tarde de hoje. Queridos irmãos, é um privilégio poder estar aqui hoje, tão próximo a uma data tão significativa. Me considero um privilegiado de estar chegando próximo ao Natal e poder levar uma mensagem a todos. É chegada uma época em que a humanidade se sensibiliza, em que a humanidade se preocupa mais com aquilo que o Mestre Jesus nos ensinou quando disse: ama o próximo como a ti mesmo. Mas ao mesmo tempo, é chegada uma época que causa a nós apreensão, que causa a nós, às vezes, tristeza, de observar que uma grande parcela da humanidade encarnada ainda está mais preocupada com o presente que vai ganhar, com o presente que deveria dar. Afinal de contas, de quem é o aniversário? Hoje discute-se quando Jesus nasceu. Se haveria nascido mesmo em 25 de dezembro, se haveria nascido mesmo naquele ano que dizem que nasceu. Pesquisadores mais recentemente dizem que Jesus deve ter nascido 4 a 6 anos depois do que dizem que realmente nasceu. E deveria ser entre o mês de março, abril e não dezembro. Mas a que isso importa? Importa é que o Mestre Jesus vem à Terra e cumpre a sua missão com louvor. O que importa é que Jesus veio e mostrou a que veio. Tanto é que estamos hoje aqui falando do seu nascimento, que representou a divisão de todos os tempos. Ou nós não estudamos a história antes de Cristo e depois de Cristo? Que significação, que comprometimento com a terra teve Jesus? Quanto Jesus conseguiu deixar para nós? Sem escrever uma única linha.
E hoje nós nos preocupamos com os presentes. O que eu vou dar, o que eu vou receber. Mas e ele, que é o aniversariante? O que receberá de nós? Se ele mesmo disse, não juntais tesouros na terra, o que eu posso apresentar a Jesus? Qual será meu presente ao Mestre? Fui um bom pai? Fui um bom filho? Fui uma boa mãe? Esforcei-me? Ou entrei no turbilhão do materialismo? Da desaventurança, da descrença, do desamor, e por aí afora vão os nossos sentimentos. Nos últimos séculos, o Natal vem sofrendo modificações, influências, e vem deixando de ser o aniversário de Jesus para se tornar qualquer outra coisa. Em determinados pontos da história, nós, humanidade, fomos nos perdendo, fomos cedendo às nossas ânsias e imperfeições materiais. Fomos transformando gestos como os dos reis magos, de dar o presente, de dar o perfume, aquele que seria o Messias, em gestos de presentear uns aos outros para que o comércio se fortaleça. Em determinado momento, na antiga Áustria, atual Alemanha, alguns decidiram que o Papa Nicolau deveria representar o Natal e o transformaram mais adiante em Papai Noel, o portador de nossos sonhos e esperanças. Quem é Papai Noel para se comparar a Jesus? Mas a humanidade aceitou com tamanha ânsia, com tamanha vontade, Papai Noel, que eu atrevo-me a dizer que nessa data ele é capaz de ser maior que Jesus. Afinal de contas, Jesus foi um menino pobre, nasceu no meio de vaca, de ovelha, de cavalo, de burro, continuou pobre, nunca pertenceu a nenhuma casta, a nenhuma família nobre, não foi filho de fariseu, não foi filho de doutor da lei, não foi filho de escriba, nunca peregrinou entre os templos da época ensinando, ensinava embaixo das árvores, em cima dos morros, à beira dos lagos, à beira do mar. Quando adentrava algum templo era para dar uma lição de humildade, como na parábola do óbolo da viúva. Quem deu mais? Aquele que aqui trouxe um saco de dinheiro na frente para que todo mundo enxergasse, ou a viúva que deu as únicas 2 moedas que tinha? Esse consegue ser hoje menor que o Papai Noel. Alguns vão de dizer, Márcio, tu está exagerando. Não exagera, meu filho. E eu gostaria de dizer que vocês têm razão. Mas meu coração não deixa. Vendo a movimentação próxima ao Natal, vendo os nossos irmãos, os nossos vizinhos se movimentando, as conversas rolando, eu não consigo acreditar que Jesus seja maior que o Papai Noel. Deveria ser infinitamente maior. Ninguém deveria falar senão de Jesus e não do Papai Noel.
São Francisco de Assis foi quem instituiu o presépio. Foi quem demonstrou aonde Jesus nasceu para que nós pudéssemos ter noção da grandeza do Filho de Deus nascendo na humildade terrena. E o que fizemos com o presépio? Quanto maior, melhor. Assim podemos vender mais. Queridos irmãos, no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu prefácio, item 1, sua introdução, item 1, onde Allan Kardec nos diz o seguinte: o que mais importa é o ensinamento moral de Jesus, pois não se sujeita a controvérsias e nos oferece verdadeiramente a ciência da vida. Se Kardec já nos coloca com evidente clareza de que o importa é o ensinamento de Jesus, da sua moral, da sua conduta, da sua infinita clareza, aonde nos perdemos? Onde deixamos o Natal substituir Jesus por Papai Noel? Foi na Europa do século V, foi na Roma de Justiniano, foi no Concílio Vaticano I, quando resolveram que o que valia era a Igreja Católica Apostólica Romana. Foi com o Papa São Nicolau que virou o Papai Noel? Aonde nos perdemos? Ou será, queridos irmãos, que foi quando nós, dentro de nossas casas, dentro de nossos corações, começamos a aceitar Papai Noel no lugar de Jesus? Afinal de contas, o que é o Natal para nós espíritas? O Natal, para o espírita, representa a comemoração do aniversário de Jesus, o dono da festa e o mestre. A ele que devemos entregar os nossos presentes. Que presentes? O que trago a Jesus nesse momento, nessa época do ano? O que posso apresentar ao mestre? Fechemos os olhos agora e imaginemos nós, no lugar dos reis magos, há 2000 e poucos anos atrás, chegando na presença de Jesus para entregar-lhe um presente. Porém, com uma diferença: nada de material Jesus vai aceitar de nós. Somente aquilo que construímos com a nossa conduta e a nossa moral. O que será que teríamos a apresentar ao mestre de toda a humanidade? Aquele que mostrou a todos nós como devemos ser como seres humanos. Aquele que enfrentou tudo e todos com extrema cautela, paciência, resignação, amor e carinho. Talvez nós não consigamos alcançar o que Jesus realmente representa, o que o seu nascimento representa para nós espíritas e para todos nós, seres humanos, encarnados ou não. Mas quando Jesus vem à Terra, ele cumpre o que prometeu a Deus. E aqui enfrenta tudo e a todos. E a quem ele busca? Aos sofredores. Ele cura aqueles que sofrem.
ele orienta a todos. Ele recebe samaritanos, ele recebe fariseus, ele recebe saduceus, ele recebe a todos, leprosos. Quando a gente ouve falar que Jesus cura um leproso, aquilo é tão simples, não soa como um milagre. Curou ou está curado? À época de Jesus, os leprosos eram mantidos à distância de todos, em lugares para apodrecerem e morrerem. Ninguém chegava a quilômetros de um leproso. Jesus beijava-os, abraçava-os e curava-os. Entendamos a profundidade de Jesus aqui na terra para podermos entender o Natal. Natal seria um momento de nossos corações se abrir à grandeza de Jesus e nos reportarmos a Ele, fazendo o cristianismo redivivo em nós, em nossos corações, em nossas famílias. Natal para nós espíritas, e me atrevo a dizer para nós, humanidade, deveria ser o Cristo antes de qualquer coisa. O nosso presente deveria ser a nossa mudança, deveria ser a nossa reforma íntima. Esse é o presente que Jesus quer. Afinal de contas, foi para isso que ele veio. Conclamar toda a humanidade, convidar toda a humanidade para que ame o próximo como a si mesmo e a Deus acima de todas as coisas. Essas são as leis que eu vos deixo. Eu não vim destruir a lei, eu vim retificar, eu vim afirmar, porém resumir. Nós não conseguimos fazer duas. Nessa época de encantamento com a vinda do Mestre Jesus, a gente encontra pontos na terra de extermínio racial, de guerras civis, de guerras militares, bélicas, por espaço, por petróleo, por poder, por ganância. Encontramos filho matando pais para ficar com a herança. Pais que matam filhos porque simplesmente são seus desafetos, desta ou de outras vidas, e assim por diante. Onde está o amor que Jesus disse? Aquele que ele falou, ame o próximo como a ti mesmo. Esse é o Natal que vamos entregar mais uma vez a Jesus. Por isso eu pergunto, onde nos perdemos? Em que momento da história a gente se perdeu? Nós fomos atirados aos leões em encarnações passadas e ainda assim não conseguimos aprender. Continuamos atirando outros irmãos a outros tipos de leões hoje. Os nossos coliseus são diferentes, mas continuamos obrigando os nossos irmãos a sofrimentos. O Espiritismo nos convoca a raciocinar um Natal diferenciado. O Espiritismo nos convoca à reforma íntima, para que quando cheguemos nessa época de Natal, possamos apresentar no verdadeiro presente Jesus, a nossa mudança. E Ele gostaria de receber de nós aquilo que nós ouvimos na oração do Pai, que nós nos entreguemos às leis divinas, a fim de que possamos dizer, seja feita tua vontade, a tua verdade. Isso Jesus gostaria de receber como presente. Será que nós mesmos, espíritas, poderíamos nos considerar presentes na festa de aniversário de Jesus? Imaginemos que ela existisse, que Jesus fosse dar uma festa de aniversário.
estaríamos aptos a ser convidados por Ele? Talvez, em sua grande misericórdia, em sua grande bondade, Ele permitisse que todos nós entrássemos em sua festa. Mas merecedores, poucos. Este Natal, eu convidaria a comunidade cristã, aos espíritas, aqueles que se dizem cristãos, que se fizessem uma comemoração diferente. Que nós nos concentrássemos na prece. Que nós nos elevássemos em pensamento realmente. Um pensamento nobre. Naqueles que precisam, encarnados ou não. E que essa nossa prece fosse em comemoração à vida, à humildade, à presença de Cristo entre nós hoje. Quantos irmãos do além-túmulo clamam para que a gente preste atenção nisso? Que a gente faça essa conexão com o que é divino através da prece. E nessa época, eu convido a todos, no aniversário de Jesus, façamos-nos presentes pela prece. Cantemos o parabéns a Jesus pela prece. Recebamos Jesus de novo na terra, como se estivesse nascendo hoje, em nossos corações. Assim, o Espiritismo enxerga o Natal. Jesus em nós, fazendo as nossas modificações e nos fortalecendo. As outras manifestações materiais, principalmente, não deveriam ser prioridade para ninguém, mas muito menos para nós espíritas. Façamos a nossa parte, porque o verdadeiro sentido do Natal é a autoconscientização. É buscar a comunhão de nossos valores no bem, os interesses do espírito imortal de evoluir, de progredir, de melhorar, de seguir as orientações de Jesus. Esse seria o verdadeiro sentido do Natal para nós espíritas. Natal é renovação permanente. Todo segundo é hora de mudar para melhor. Amando, servindo, passando nesta vida com trabalho no bem, na solidariedade, na tolerância, com muita fraternidade. Pois fora da caridade não há salvação. Quem cita isso é Emmanuel, no livro Fonte e Vida. Queridos irmãos, certamente eu poderia me alongar aqui cerca de 3 dias, falando sobre o sentido do Natal para nós espíritas. O Natal e o Espiritismo. Mas o que eu gostaria de deixar para vocês hoje, em síntese, é o nosso comprometimento com Jesus. Em qualquer instante de nossas vidas. E neste instante maior que se aproxima, nesse final de semana, eu gostaria de dizer que o Espiritismo conclama, convida todos nós à mudança, à prece,
ao verdadeiro reconhecimento de quem realmente está de aniversário. Muito obrigado a todos, e que a paz de Deus e a presença do Cristo se façam entre todos nós. Queridos irmãos, aproveitando que continuamos concentrados e levados na palavra do Pai, nos ensinamentos do Mestre Jesus, queremos mais uma vez agradecer a Ti, ó Pai de bondade e amor, essa possibilidade de relembrarmos que Teu Filho veio a esta terra para nos ensinar, para nos iluminar, para abrandar a nossa alma, os nossos espíritos, fortalecer os Teus ensinamentos e transformar-nos a cada dia em pessoas melhores, em espíritos melhores. Pedimos-te, ó Pai, que nessa época abranda o coração da humanidade, mostra à humanidade que todos pertencemos ao mesmo Pai e temos, portanto, as mesmas obrigações. Dá-nos força e vontade para superar todas as nossas dificuldades. Que possamos seguir o Mestre Jesus com carinho, com amor e com fraternidade. Que sejamos neste Natal e nos restos dos dias do ano bons cristãos, bons espíritas, pessoas melhores, a fim de que, evoluindo, possamos chegar a Ti. Ampara a todos que estejam agora, Senhor, necessitando desta oração, encarnados ou desencarnados. Encaminha-os, Senhor, para a solução de seus problemas. Pedimos, Pai, que fluidifique as águas que aqui trazem, com as energias salutares de que precisamos. E através da Tua bondade, do Teu amor, ampara a todos nós, a todos os nossos familiares, amigos, conhecidos e irmãos de caminho. E em Teu nome, em nome de Jesus, na corrente espiritual desta casa, damos por encerrada a exposição da tarde de hoje. Que assim seja.